Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Jornal da TV Erechim. E hoje você confere as principais notícias que foram destaque durante a semana. Itália, um sonho que se tornou realidade para César Caldardi. E novas ações de combate à estiagem no Rio Grande do Sul. Após reunião realizada com os secretários, o governo do estado tomou uma série de medidas de enfrentamento à estiagem no Rio Grande do Sul. A partir das demandas apresentadas pelos municípios atingidos, está sendo organizada uma força-tarefa para que sejam assinados os convênios que beneficiarão as 400 cidades que decretaram situação de emergência no estado. Acompanhe. Chove aqui em Brasília, mas infelizmente no Rio Grande do Sul, o nosso cenário é da pior estiagem, talvez nos últimos 70 anos, segundo alguns agrometeorologistas. Já nos faz perder aí mais de 60%, talvez 70% da nossa safra de milho, que vai acarretar dificuldades para a ração animal, na cadeia da proteína, a perda na safra de soja que já chega a 40%, e isso tudo nos preocupa e nos faz trabalhar especialmente para poder mitigar, reduzir esses impactos. O governo do estado está fazendo a sua parte com recursos que estão sendo aportados para a construção de microaçudes, para a perfuração de poços, cisternas, subsídio a programas de irrigação, mas isso tudo vai produzir efeito no médio e no longo prazo. No curtíssimo prazo, a gente busca aqui em Brasília, no Ministério da Agricultura, o apoio necessário para reduzirmos o impacto do ponto de vista financeiro para os produtores que financiaram as suas safras e que terão, pela frustração da safra, dificuldades para arcar com seus compromissos. O que nós recebemos aqui no Ministério da Agricultura, na conversa que tivemos com a equipe, é de que o governo está ultimando as tratativas entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia para que nos próximos dias seja anunciado efetivamente as novas linhas de crédito emergencial que vão dar condição a esses produtores, especialmente os que não são protegidos por seguro agrícola, os pequenos e médios que não são protegidos dentro do programa Proagro ou de outros seguros, para terem minimizados os efeitos aí do ponto de vista financeiro das suas safras que estão frustradas. Nós vamos continuar trabalhando aqui muito próximos do Ministério para garantir que a gente tenha a superação deste momento de crise causado pela estiagem e possamos renovar a esperança e a expectativa em relação ao futuro para que novos plantios aí sejam feitos, garantindo ao Rio Grande do Sul voltar à produção de safras recordes em breve. E no próximo bloco você confere Itália, um sonho que se tornou realidade para César Caldardi. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.
mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Agora eu te convido para juntos fazermos uma viagem por um dos países mais cobiçados e que faz parte dos descendentes de muitas famílias eretinenses. Hoje nós vamos conversar com o César Caldarte, que vai nos revelar em detalhes a sua passagem por este país que é fascinante. Hoje a gente recebe aqui no estúdio da TV Erechim o César Caldarte, que fez uma viagem emocionante, fantástica, rica em detalhes, culturalmente um sonho para muitas pessoas. César, bem-vindo à TV Erechim. Depois de tanto tempo, a gente está aqui hoje conversando. É verdade, eu que agradeço a oportunidade, Sandra. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e também falar um pouquinho dessa experiência que nós tivemos de agosto. Eu fui em agosto, dia 18 de agosto, e fiquei até o dia 31 de janeiro, agora que eu voltei e vim para conhecer a minha segunda neta, né, a Maria Clara. A Valentina também estava com muitas saudades, então eu vim dia 31 de janeiro, embarquei lá dia 31 de janeiro, e agora retorno dia 15 ou 19 de março, dependendo das condições, e vamos ficar mais uns 6 meses por lá para terminar essa nossa aventura, né? Pois é, o que te motivou a fazer essa aventura tão longa e tão importante para um italiano conhecer a Itália nos seus detalhes, aqueles detalhes que a gente não vê quando viaja para lá? Até assim, você falou de um detalhe, eu vou comentar de uma professora de italiano, a Silvana, que ela comentou, Caldarte, assim, eu fico satisfeito porque as fotos que você está colocando no grupo são diferentes daquelas fotografias que a gente vê normalmente, tradicionalmente. Né? Tradicionalmente, exatamente. Mas o que me motivou foi o seguinte: primeiro foi a escola, né? Sim. A escola Fine Arts, que é uma escola de italiano, acho que a maioria da nossa comunidade conhece a nossa escola, e se não conhece, até eu convido para conhecer, lá na Torres Gonçalves 731. Começou com a escola, porque quando eu comecei a fazer italiano, eu demorei 30 anos para me formar, Sandra. Poxa! Porque assim, eu iniciava o curso, em função da Câmara, que a gente era vereador na época, em função da Câmara, você, vou parar 4 anos, depois retomo, e depois, enfim, e vinha isso, vinha aquilo, mas, enfim, fui fazendo o curso aos poucos, né? Fui fazendo os cursos aos poucos e acabei concluindo. Depois, então, eu acabei assumindo a tesouraria da escola, assumi a presidência da escola. E isso me motivou porque tem um italiano, o Rino Budel, né, que ele vinha 2, 3 vezes por ano para cá, que nós junto com ele organizávamos viagens para grupos, geralmente em setembro, para conhecerem a Itália. Aí então também me motivou, mas em 2015 eu fui com a Silvana e com a Silvia, que é a irmã dela, e meu concunhado, o Dilmo Pedrolo. Nós fomos para lá, ficamos 18 dias, fomos em outubro, exatamente. E em algumas das cidades que nós estávamos, eu propus para eles, né? Eu propus assim, que tal a gente vir aqui em 2021, né? E ficar 1 ano na Itália. Quando eu propus isso aí, todos os outros 3 concordaram, né? Concordaram. Daí eu falei assim, ó, a Silvana é alemã, né? Digo, então você vai aprender o alemão. Digo, eu aprendo, vou concluir o meu curso de italiano.
A Silvia foi professora de inglês, aperfeiçoou o inglês dela, e o Dilmo vai falar francês, né? Muito Perfeito. bem. Daí os 4, mas nesse meio tempo a Valentina veio em 2017. Mudou os planos. Mudou os planos. Daí a Silvana também é a única filha que está aqui com a mãe dela, com a minha sogra. Daí ela disse assim, eu não vou mais, né, por causa da Valentina, por causa da minha mãe. Mas por causa da Valentina, porque a minha sogra está muito bem, né, tá melhor que eu até, né. E a Silvia e o Dilmo também não, e começou aquela história da pandemia e coisa, né. Digo, bom, se vocês não vão, eu vou, né. Digo, eu tenho esse projeto e eu vou. E eu trabalhei para isso durante 6 anos, né. Eu trabalhei para isso e eu vou. Então, era para ir em março, eu ia de navio, fazer a travessia. Daí o navio não foi por causa da pandemia, ficou aqui. Daí eu ia de avião, quer dizer, fui de avião. E daí meu filho resolveu casar. Daí tive que esperar mais um pouco. Daí ele casou no dia 14, no dia 20 eu fui. Pois é, César, você começou essa visita pela Itália pelo norte. Por Sim. que o norte? O que te motivou a ir a esses locais? Bom, primeiro porque assim, eu sou descendente do norte da Itália. O meu bisnono veio do Vêneto, né, nasceu em Suspirolo. E até eu vou fazer um comentário depois de Suspirolo, que foi um dia que eu me emocionei muito, né? Comecei por lá porque eu já tinha ido a Suspirolo, inclusive Belluno. Comecei ali porque, e até foi um dos grandes acertos que eu fiz, né? Porque primeiro eu queria começar no centro da Itália para depois ir pro Vêneto. Mas eu comecei ali porque, o acerto que eu fiz foi por quê? Porque ali eu tinha pessoas conhecidas. Eu tinha uma prima minha, que ela é italiana, é enfermeira, casada com um médico, já os dois aposentados, né? Ela faz parte da Croce Rossa, que faz trabalhos voluntários, né, comunitários. Ela esteve em 2015 também em Flores da Cunha, no Encontro da Família, que era feito todos os anos. Ela esteve junto com um primo que mora no Canadá. E ela esteve aqui, eu falei para ela, disse, olha, nós vamos em outubro para a Itália, né? A Paola, vamos em outubro para a Itália. Ah, mas se vocês forem, vem me visitar. Aí, quando nós fomos em outubro, quando fui visitar a igreja, lá onde que o meu bisnono nasceu, que foi batizado, no caso, né? Coincidentemente, ela estava saindo da igreja naquele dia. Então, conversamos ali, mas pouco, né? Então, por que eu comecei? Porque eu tinha pessoas conhecidas. Se me apresentava alguma dificuldade, Sim. Quer dizer, eu poderia, ou com o Rino, que vinha 2, 3 vezes por ano aqui, ou com a Paola, ou com alguma, tem a Patrícia também Madaloso, que mora em Belluno, na Itália, Patrícia. né? E se eu sentisse alguma dificuldade, então eu tinha aonde ter apoio. E até senti, né? Porque eu comprei um carro para me deslocar lá, e senti dificuldade, por exemplo, quando fui emplacar o carro. Demorei 60 dias para emplacar o carro. Nossa. Meu código fiscal não estava válido, vai daqui, vai dali. E 60 dias depois uma pessoa diz, não, vai lá na agência del Entrate, revalida o teu código fiscal e tu vai emplacar o carro no teu nome. Prenotamos lá, porque é tudo prenotado, né? Você vai na prefeitura, tem que ser prenotado, agendado. Você vai em qualquer estabelecimento do governo, você tem que prenotar, tem que agendar. Daí prenotei lá na agência del Entrate, o Rino foi junto comigo aquele dia, porque alguns dados técnicos, assim, é difícil de você... algumas palavras, eu quero dizer, de entender. O comum, o normal, assim, eu me viro bem, né? Daí ele foi comigo, chegamos lá, estava agendado já na hora, assim, era 9h01 nos atendemos, isso aí, inclusive o trem e ônibus, tudo assim, é horário. Entramos lá, ela pegou meu código fiscal, validou meu código fiscal, agora você pode ir lá e... Daí fui já no escritório despachante, deixei os meus documentos no documento do carro, no dia seguinte, até no dia seguinte não, eu era para ir na terça-feira ou quarta-feira, eu venho na quinta ou na sexta, porque eu ia a Trento naquele dia, eu venho um dia depois, né, sem problema nenhum. Então essas dificuldades eu teve. Outra coisa, o carro, outra dificuldade que eu tive, o carro, por exemplo, não sai da agência, ou novo ou usado, se ele não tem seguro. Tá? É uma segurança para as pessoas, inclusive. Sem dúvida nenhuma. Então, você vou lá na seguradora, faço o seguro, depois vou lá pegar a máquina, pegar o carro.
Tá? Então, quando foi feito o contrato seguro, também algumas palavras assim difíceis, e eu estava acompanhado naquele dia com um italiano que falava português também. Então, até aquele dia eu fui com o filho da minha prima, com um segundo primo, terceiro primo meu. Por isso que eu comecei por lá, mas principalmente por causa que o meu bisnono nasceu ali. E quando eu fui lá visitar uma outra prima que mora em Marás, que é uma frazione de Suspirolo. É um bairro. É um bairro. Frazione é um bairro. Daí fui lá, daí o filho, o irmão mais velho dela, o irmão mais velho, que é um primo mais velho que eu tinha lá, o segundo primo, disse assim, o teu bisnono, o meu nono, falava que o teu bisnono caminhava ali, eu subia essas montanhas. Então isso aí me arrepiou, né? Com certeza. Me arrepia até agora. Então, e outra coisa que eu fiquei muito emocionado foi quando eu fui visitar a Curva Tamburello, que tem aquela homenagem ao Ayrton Senna, foram duas coisas fantásticas. Mas eu comecei pelo Vêneto por aí, né? Comecei a minha visita na Itália pelo Vêneto por esses motivos. Pois é, e a cultura, como é que as pessoas se comportam lá? Como é que elas vivem na Itália, a pessoa que mora lá? Bom, na Itália eles vivem, né? Na Itália eles vivem. Faz chuva, faz sol, faz frio, faz calor, eles estão na rua. Eles estão nos cafés, eles estão nos bares, eles estão nos restaurantes. Sim. E todos, eles não vão para o serviço se não param no café. Olha. Eles não voltam para casa se não param no café. Você vê pessoas assim de cadeira de roda, você vê pessoas com bengala, você vê crianças, você vê jovens, você adolescentes, todo mundo na rua nos cafés. Mas pode chover, eles aproveitam. Eles aproveitam. É uma cultura que nós não temos aqui. Então, eles aproveitam 24 horas por dia tudo que a cidade pode oferecer. Então, daqui um pouco, assim, daí um dia encontrei com a Débora Lunardi, ela tem um irmão que mora lá, que a gente se ajudou lá quando ele foi para lá, através da escola, inclusive, né? Daí ele trabalha perto de Treviso. Daí um dia nos encontramos em Treviso, fiz um tour com ele ali, né? E aí ele disse... Scaldato, aqui o Napoleão Bonaparte passava por aqui, parava nesse prédio aqui, dormia nesse prédio aqui. E a cultura, assim, todos cultos, entende? A cultura fantástica, assim, nós fizemos um grupinho no nosso prédio, a gente fazia janta semanalmente, né? Um dia fazia, outro dia... Então a gente, depois da janta, geralmente nós jantávamos às 7h30, porque escurece cedo agora no inverno. Sim. Né? Então a gente jantava às 7h30 e depois da janta as pessoas não iam embora. Eles ficavam discutindo política, economia, história, geografia. Jovens, inclusive lá onde eu morava tinha um colégio ali próximo, todos conhecem a história da Itália, não só da região do Vêneto, não só da região da Lombardia, não só da Ligúria, eles conhecem a história da Itália. E conhecem a história com detalhes. E isso assim, puxa, digo, lá em Erechim, digo, tem poucas pessoas que conhecem a história de Erechim. Somos deficientes. Quantos Zenori Chiapparini nós temos aqui em Erechim? Talvez 5 ou 6, né? Talvez 5 ou 6. Quantos Mozart Lago nós temos aqui em Erechim? Talvez uns 3, 4. Então, eu sempre pensei, eu digo, puxa vida, digo, por que nós não temos nas escolas a história do município de Erechim? Quer dizer, nós estamos perdendo algumas essências, né? Algumas essências assim que o tempo não recupera, né? O tempo não recupera. E quando eu era vereador, que eu criei aquela TV Câmara, né? A ideia era fazer isso, fazer entrevistas, começar com as pessoas mais idosas, para que eles contassem a história do município, a história que eles viveram. Porque daqui um pouco, Sandra, você é de Concórdia, né? Isso. Você não conhece a história de Erechim, mas tu deveria conhecer. Com certeza. Né? Como qualquer... Se você subir o centro da cidade, sobe a Maurício Cardoso e pergunta quem foi José Mandelli Filho. Não sabem. Quem foi Jaime Lago? Não sabem. Isso que com o tempo vai se perder e ninguém mais vai saber. Até eu digo para as pessoas, a própria prefeitura, inclusive, põe lá no folder, na Praça Jaime Lago vai ter um evento.
Não é Praça Prefeito, não é Praça Jaime Lago, é Praça Prefeito Jaime Lago. As pessoas têm que saber quem foi Jaime Lago, que foi um prefeito de Erechim, o que José Mandali Filho, o Zambonato, o Farina, enfim. Isso é fundamental e todo mundo conhece tudo. Né? A cultura é rica. É riquíssima, e todos conhecem, cultura, a história, política, é envolvido sempre em política, né? Também existe lá um que é a favor ou contra, como é em qualquer lugar, né? Até tem time de futebol, que a gente tem uns a favor e outros contra, mas é fantástico, a cultura, eles são muito cultos. São muito cultos. Prédios históricos, eles são cuidados, zelados para que ele não se deteriore? Esse é um detalhe que eu até, assim, eu vou dizer que não me aprofundei muito no assunto, mas externamente eu senti, assim, muita deficiência. Sim. Porque alguns prédios ainda têm donos, né? Alguns prédios da Unesco e são patrimônios históricos, né? Mas vários prédios ainda são de pessoas. Então as pessoas não têm dinheiro para fazer a reforma externa, mas internamente todos, tanto os particulares como os da União, da Itália, internamente assim, os prédios são fantásticos, né? Todos eles, prédios históricos, castelos, todos eles assim muito bem conservados. Eu fui na ilha de Torcello, uma igreja do século XII, se não me falha a memória. Externamente eles não mexem até para preservar de como ela foi feita, mas internamente, assim, é fantástica, né? Fantástica. Eu vou contar um fato de história, de histórico, né? Quando eu fui a Trieste, tinha a Barcolana. Barcolana é uma competição de barco que tem lá, famosíssima, né? Tinha 1000 e poucos barcos lá. Trieste é uma cidade que eu não moraria, muito vento. Vento todo dia, vento. Mas tem gente que gosta, né? Bom, aí nós estávamos passando, daí perguntei para uma guia que estava ali com um grupo, perguntei o que ela... coloquei do lado ali para ouvir o que ela estava falando, e tinha uma cerca ali, umas pedras aí, né? Daí perguntei para ela, não, isso aí é preservado porque o imperador Júlio César sentava ali e discutia assuntos políticos. Olha só. Do país, da guerra, enfim, lá da guerra. Também tinha guerra lá no século XII, século XIII, enfim. Ele sentava aqui, né, junto com outras pessoas importantes para discutir os problemas. Então, por isso que é preservado. Então, sabe que ali sentou o Júlio César, sabe que lá passou o Marco Polo, sabe que ali o Napoleão Bonaparte dormia. Então, a história do Marco Polo é interessante porque de Veneza, isso é uma história muito comprida, né? Se nós vamos começar a falar em história, é interessante a história de Marco Polo também. Mas são coisas assim, ó, que todo dia eles falam disso. E todos os dias todos falam disso. É vivido. É vivido, entende? Então, tudo é relembrado, isso aí. Outra coisa, um evento social que eu participei, assim que eu cheguei lá, né? Fui convidado pelo Rino, que o Rino Budel, ele é vice-presidente da Associação Bellunese Nel Mondo, né? Me levou num evento social, me levou em outros também, num lançamento de livro. A Sédico, né? Sim. Em Sédico eles fazem homenagem. Em Sédico, o que aconteceu? Grande número de pessoas que moravam em Sédico, como outras regiões, 8 ou 9 comunes da Itália, foram para a Áustria construir uma usina. Tá, então tem lá na placa, lá na praça, que os italianos foram para a Áustria para ganhar a vida e acabaram perdendo. Por que eles perderam a vida? Porque eles estavam construindo uma usina. Sim. E tinha muita neve nas montanhas e com o movimento da terra, a neve desceu e soterrou mais de 1000 pessoas. E muita gente de Feltre, muita gente de Belluno, muita gente de Sédico, muita gente de Santa Justina. Então, todo ano, os síndicos das 9 cidades vão lá prestar homenagem àqueles mortos de 100 e poucos anos atrás. Então, eles valorizam. Isso aqui me emociona, sabe por quê? Porque nós temos que valorizar essas pessoas. Verdade. Né?
Queríamos que Valor Então foi um parênteses que eu abri para... Quantas regiões, ilhas, cidades, províncias que você conseguiu visitar e quais assim que você voltaria? O que é província? Província seria como estado, né? Sim. Tá? Como estado. Por exemplo, a província de Belluno. Tem a cidade de Belluno e tem as cidades que fazem parte da província. A Belluno é uma província da região do Vêneto. Tá? Então tem o Vêneto, que é a região, tem Belluno, que é a província, tem o Belluno, que é a cidade, e tem San Gregório, que é a cidade que faz parte da província de Belluno. Certo. E tem as frações, né, as frazioni, que são os bairros dessas cidades. Então, eu parei em 86 cidades. 86 cidades. Visitei, passei por tantas outras, né? Por tantas outras que também não cadastrei, não anotei, sim, porque eu passei. Mas aonde é que eu moraria? Eu vou te dizer onde é que eu não moraria. Né? Onde é que eu não moraria? Eu não moraria em Mantova, porque achei uma cidade muito úmida, tá? Muito úmida. Passei o Réveillon lá em Mantova. Verona também é uma cidade que eu fui no inverno também. Verona e Mantova foi as únicas duas cidades que eu senti um frio parecido com o que nós temos aqui no Rio Grande, ou em Erechim. Né? As únicas duas cidades. Também muito úmida. Lá em Verona, por exemplo, nós fomos no maior presépio do mundo, fantástico. Assim, as obras de arte que essas pessoas fazem. É fantástico, é fantástico. Então, não moraria entre Trieste, Mantova e Verona. Todas as outras cidades, uma cidade assim, que eu me identifiquei muito foi Maranello, que até em função da Ferrari lá, né? Sim. Modena também, que é onde o Enzo Ferrari morava com a família. E lá onde que eu estava morando, lá em San Gregório, também uma cidade fantástica, né? San Gregório é uma cidade que tem sol todos os dias. Poxa! Quando eu cheguei lá, o dono do prédio disse assim, Caldarte Cesare, San Gregório na città che sole tutti i giorni. Eu digo, mas de que jeito? Ou em cima das nuvens, ou embaixo. Boa essa! Mas, então, assim, essas três cidades eu acho que eu não moraria. Agora, as 80 e outras três cidades, com certeza, assim, me identificaria muito. Feltre é uma cidade muito fria. Só para te dar uma ideia, eu saí de San Gregório com menos 4 graus, fui a Feltre, no Mercatino, lá, num domingo, menos 9. Então, eu quero dizer assim, não é menos frio que 2 graus aqui em Erechim, porque não tem umidade, não tem vento. Sim. Aquele vento que nós tínhamos ontem aqui em Erechim, não tem lá. Não tem lá. Então, a neve, eu fiz uma boneca de neve para minha neta, para a Valentina, e eu estava com uma camisa de manga, fazendo um boneco de neve para ela. Entende? Então, não é menos 3 graus, daí eu olhava, quando eu acordava assim, eu olhava no telefone quantos graus estava, né? Menos 4, menos 5, menos 7. Gente, não é, por quê? E as casas lá são preparadas para esse frio? Sim, sem dúvida. Até no prédio onde eu estava morando, tinha alguns apartamentos que não tinham o rescaldamento, né, que é o aquecimento que eles falam. Sim. Mas tem aqueles radiadores, em cada sala tem um radiador, dependendo do tamanho da sala, é o tamanho do radiador no banheiro, radiador na área de serviço, na cozinha, nos quartos, né? Então, alguns ainda são a lenha. Sim. Né? Alguns eles trabalham assim, tem muita gente que trabalha com lenha lá, e desde que eu cheguei até quando eu saí lá, barulho de motosserra doidado, né? Mãe de Deus. Mas eles importam muita lenha da Áustria, mas tem muitas caldeiras que são ainda a lenha, né? E eles usam muita lenha. Eles usam muito, mas a maioria é a gás, né? E todos assim, daí você regula no termostato, certo, né? A temperatura que você quer que seja ambiente, então é 20 graus, então quando chega nos 20 graus ele desliga e depois, então, quando baixa a temperatura, daí então automaticamente ela liga, né? E a gastronomia, como é que é? O que eles comem lá? É só pizza e massa mesmo? Não, assim, a gastronomia é riquíssima, né? Logicamente, eles
consomem produtos típicos da Itália. Muito vinho. Muito vinho, muito queijo. Eles comem mais queijo do que carne. Eles consomem o frango, que é o polo, consomem o maiale, que é o porco, consomem o manzo, que é a carne de gado. Mas, logicamente, a pasta, que é a massa, e a pizza, né, é muito mais... se nós começarmos a falar aqui dos pratos, primeiro que são fantásticos, né? Também são obras de arte. Mas a pasta, por exemplo, a salsa da pasta, ou a massa com o molho, é mais diverso possível. A pizza, assim, ó, sabores extraordinários. Eu fazia muita comida em casa. E o meu cardápio em casa era bastante variado, né? Um dia eu fazia massa com frango e outro dia frango com massa. Muito interessante. Né? Mas assim, carne também comem. Aquela bisteca fiorentina que é famosíssima, aquilo ali é um sonho, né? Você vê o prato, assim, inclusive quando eu estava em Veneza, estava com o Arturo, filho do Gilmar, que é tesoureiro da Fainose e da Eneide. Ele veio lá fazer uma visita para tentar fazer cidadania. E nós fomos num restaurante ali próximo do hotel onde nós estávamos. Aí o garçom passou com um prato, assim, coisa mais linda, né? Uma bisteca fiorentina alta, assim, né? Que lá assim deu água na boca, né? Cara, né? Cara de gado, cara para nós. Sim. Né? Cara para nós. Mas a gastronomia, assim, é tudo, tia. O aperitivo, a bebida, o que se come, tudo é fantástico. Até eu tenho várias receitas que eu trouxe, né? E aos poucos eu vou tentar fazer, né? Inclusive um aperitivo, tentei fazer sábado, mas eu não consegui cortar direitinho os ingredientes, mas vou aperfeiçoar, vou aperfeiçoar. os dotes culinários. É fantástico. Com certeza. E o custo de vida lá, com relação ao custo que a gente tem aqui no Brasil, é semelhante? É mais barato, né? Você viver na Itália é mais barato. Só para te ter uma ideia, vamos fazer uma relação assim, ó, você ganha 1.500 euros na Europa, a Alemanha, inclusive, é mais barato ainda o custo, é mais baixo o custo de vida do que na Itália. Mas vamos fazer uma relação assim, ó, você ganha 1.500 aqui no Brasil, em Erechim, e você ganha 1.500 na Itália. Tá? Bom, vamos começar pelo aluguel. O aluguel aqui em Erechim, você consegue um aluguel por R$380? Impossível. Não consegue. Eu pagava 380 euros num apartamento duplex, né? Poxa. Num apartamento duplex. Nessa cidade que eu aluguei o apartamento a partir de abril, agora que eu devo demorar 18 dias, 18 noites para chegar na Itália, saindo do Brasil, né? Também vou pagar 380 um apartamento. Eu não conheço o apartamento, falei com a dona do apartamento pelas redes sociais e ela queria 400, eu 350 pago e no fim acertamos pelos mesmos 380. Então o aluguel é 380. Tá, eu vou comprar 1 quilo de frango de polo, eu pago 6,50 o quilo. Né, euros, né? Tudo em euros. Sim, a moeda é euro. Eu vou comprar um pacote de pão a 88 centavos. Eu vou comprar um molho de pomodoro, eu vou pagar 80 centavos. Eu vou comprar carne de gado, eu vou pagar de 8,90 até 17, depende do corte também que você fizer. Carne de maiale, carne de porco também, na base de 6,80. Tá? O que mais? O arroz é barato também, da questão de 1 euro. O vinho você tem de 1,50 até 30, 40 euros. Conheceu algum parreiral? Sim, Val do Biadene, até do Prosecco, né? Aquela região do Val do Biadene ali é a região que mais produz Prosecco no mundo e o Prosecco de melhor qualidade. O Prosecco não é uma champanhe, não é um espumante, é um aperitivo que eles assim, têm um ritual que antes da janta eles tomam Prosecco. Então eu fui lá visitar a Val do Biadene já quando cheguei, por quê? Porque eu sabia que eles iam começar
a colheita do Prosecco, que a Prosecco é uma qualidade da uva, uma variedade de uva. Uma variedade. Então, assim, ó, a informação que eu recebi conversando lá com os donos da cantina é que, por exemplo, uma cantina, né? Eles não, eu não vou lembrar a quantidade agora, porque daqui a pouco eu vou falar bobagem, né? Mas eles não podem, por exemplo, colher mais de 17,5 toneladas por hectare. Sim. Por quê? Para manter a qualidade do produto. Entende? Existe um controle das vinícolas ou das cooperativas que vão buscar a uva do produtor, porque não é todas que amassam a uva e fazem o Prosecco. Então, existe um controle da própria Secretaria de Agricultura que você não pode colher mais do que X por hectare. Eles vão lá, medem 1 metro quadrado e sabem que ali vai dar 20, tem que fazer o raleio para que tenha um grão de qualidade. Tá, e visitei muito também ali na Toscana, visitei muitos parreirais, né? Fantásticos, eles colocam assim, ó, são aqueles parreirais espaldeiros, em pé, né? Daí eles colocam uma mesa assim no meio, entre uma e outra, fazem as refeições ali. E eu não pude colher uva porque eu tenho que me inscrever, eu tenho que prenotar, eu tenho que agendar. Então, assim, daí eu já conversei com o pessoal de Valdobbiadene, conversei com o pessoal da Toscana também, que eu quero agora em setembro, né, tentar, ver se eu consigo, no início da colheita da uva, pegar um proprietário que eu possa ir lá e ajudar a colher uva. Então, tem pessoas, tem grupos que vêm de várias partes do mundo para ir lá colher uva. Sim. Então, eles dormem na vinícola, né, fazem as refeições na vinícola, não paga nada, né? Não paga nada nem para comer e nem para dormir. Mas daí eles vão colher a uva durante o dia. Isso é um ritual também que vem gente de tudo que é lugar. Existem alguns locais aqui também que existe esse controle da quantidade que você pode colher, ou de pêssego, ou de qualquer outra fruta ou legume, enfim, fruta, mas frutas, né? Para que mantenha a qualidade do produto. Mas a qualidade é muito boa, né? De tudo que é tipo de uva. Aqui no Brasil nós temos diversos locais e cada local tem a sua cultura, o seu dialeto, o seu modo de falar e se comunicar com as pessoas. E lá na Itália? Também. O italiano, tu tem que chegar lá sabendo falar fluentemente? Não. Ali no Vêneto e principalmente nessa região ali na província de Belluno, eles falam muito dialeto ainda. Né? E até eles querem preservar. Até o dono do prédio, eu prometi para ele que vou levar uns livros em dialeto, que nós temos lá na Fainós, vou levar para ele. Mas existe uma facilidade de você se comunicar desde que você faça um curso, né? Logicamente, você tem que saber alguma coisa, né? A Fainós oferece cursos de viagem, inclusive bons, né? Nós temos professores capacitados para isso. Mas o ideal é você fazer um curso. O curso que eu fiz, assim, a única dificuldade que eu tive foi exatamente aquelas palavras que você normalmente não usa. Né? Num contrato, por exemplo, no contrato de seguro, no contrato do carro que eu fui comprar, no contrato de aluguel. Mas no restante, assim, a gente se comunica muito bem, tanto no restaurante como em qualquer estabelecimento público, na praça com as pessoas. Mas da questão assim de falar, por exemplo, lá no Nordeste eles têm um jeito de falar, mas lá também, né? Lá também você pega Roma, por exemplo, eu não fui ainda na Roma esse ano, mas eu tinha ido em 2015, é diferente, né? Tanto de sotaque como de algumas palavras que você normalmente não usa no Vêneto e outras regiões da Itália, tem muita diversidade na questão da língua. Principalmente também no norte, você pega algumas cidades, por exemplo, Cortina d'Ampezzo. Né? Fui a Cortina d'Ampezzo, infelizmente quando fui lá ainda não tinha essas competições de esqui que está tendo agora, né? Que foi inclusive quando todos os anos tem competição de esqui, muito disputada. Se fala alemão e se fala o italiano. Porque algumas, no norte, mais no norte, ali, nordeste, tem várias regiões que foram anexadas. Certo. Por exemplo, Bolzano tem muito alemão.
né? Tem alemão e tem o italiano. Então o que acontece? Onde que no bairro, dentro da cidade, onde que predomina o alemão, por exemplo, tem o nome da azienda, da loja ou do banco, primeiro em alemão e depois embaixo em italiano. Onde que predomina o italiano dentro da cidade, tem ao contrário, o italiano e o alemão. Então, isso aí, existe essa diversidade muito grande, como existe no Brasil, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, eu fui a Riva del Garda, né, que aquilo ali é fantástico também, né? Aquilo é um sonho. Fui na Suíça, fui em Lugano também. Comeu muito chocolate? Hã? Comeu muito chocolate? Não, eu só fui, eu comi bastante porque assim, nós fomos numa degustação, né, para depois, então você entra na degustação e depois tu passa na loja, né? Então eu comi tudo que eu podia na degustação e não comprei nada, né? Fez a coisa certa. Não comprei nada. E essa segunda etapa que você vai iniciar agora em março, quais são os locais que você pretende conhecer e o porquê dar essa continuidade? Porque, assim, a curiosidade, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas. Eu sempre gostei de história, né? Algumas cidades da Toscana eu já visitei, eu acho que eu visitei umas 9, 10 cidades da Toscana, já quando estavam fazendo a colheita da uva, né? Firenze, inclusive, eu já conheci, mas também posso ir de novo sem problema nenhum. Eu quero fazer o centro da Itália para conhecer outras regiões, né? Eu quero conhecer a Úmbria, eu quero conhecer a Puglia, eu quero conhecer as ilhas também, né? Porque a Itália são 20 regiões e tem 2 ilhas, né? Tem a Sardenha e a... Sardenha, que é famosérrima. Inclusive eu era para ir para Cagliari, visitar o Pedal, que jogou no Atlântico, que está jogando aqui na Itália, mas daí não deu certo, daí eu comprei o bilhete para ir de avião e... Mas enfim, esse é um assunto que não é o caso. Por que isso aí? Porque eu quero conhecer essa região do centro da Itália e quero conhecer a região sul da Itália. Né? A parte mais rica é no norte da Itália, do centro para o norte, e a mais pobre é para o sul, o contrário aqui do Brasil, né? O contrário do Brasil. Mas eu quero conhecer também para ver a cultura deles, eu quero conhecer bastante litoral. Eu fui a algumas cidades litorâneas, né? Por exemplo, Las Spes, uma cidade litorânea, Rimini. Eu fui a Rimini, também uma cidade litorânea, fui numa outra, Santa Margarita, também uma cidade litorânea, Trieste, também uma cidade litorânea, fui a alguns portos, né? Então eu quero fazer o centro da Itália e o sul, para também conhecer um pouco da cultura, conhecer um pouco da história dos prédios, enfim, e saber o que eu puder trazer de subsídios. Eu teria muita coisa assim até para transmitir, mas aqui em Erechim é complicado. Se a ideia não é de quem manda, não serve para nada, né? Isso aí eu senti quando eu era vereador, e poucas ideias que a gente teve quando vereador foram colocadas em práticas, né? As pessoas aceitaram, né? O cooperativismo, por exemplo, né? Eu vou falar do cooperativismo aqui, porque eu sou apaixonado também pelo cooperativismo. Lá eles falam muito do conceito quilômetro zero, né? Que o André Marcolin aqui, sei lá, 8 ou 10 anos atrás, conversei com ele, ele me passou essa informação, fui pesquisar. Isso é um projeto fantástico, que a Itália e Portugal estão muito avançados, né? Então, o cooperativismo, a maneira que eles se ajudam lá, eles se abraçam, eles se dão as mãos, e o cooperativismo, eles consumem produto da região. Eles olham assim, óleo, o que é? Óleo de oliva. Os queijos é da região, tá? O salame de capriolo é da região, o salame de maiala é da região. Eles valorizam de sobremaneira aquilo que eles produzem, né? De sobremaneira. Então, é um exemplo que, na minha opinião, tem que ser seguido. É fantástico, por exemplo, lá em Busque, que é uma cidade que eu passava quase aqui todos os dias não, mas pelo menos, eles têm uma central de laticínios lá, que é fantástica. É fantástica. Você não vê, por exemplo, você não vê cabeça de gado no campo, você não vê tanto de corte como de leite, você dificilmente vê, eu até vi, mas ovelha, por exemplo, eu vou te passar um vídeo das ovelhas, tem mais de 2.000 ovelhas atravessando a BR, todo mundo para, as ovelhas passam, estavam descendo das montanhas, né?
Estavam descendo da montanha, porque estava começando o inverno, então eles descem da montanha e ficam... E é tudo fechado, tudo confinado. Tudo confinado. Até, segundo a informação que eu tive, o governo paga para você ter ovelhas, para você criar ovelhas. Sim. Né? Uma que para limpar, deixar limpas as montanhas, né? Porque a ovelha que nem cabrito, come até pedra, né? Não tanto que nem cabrito, né? Sim, mas sim. enfim, come até pedra e deixa limpo. E também por causa da lã, né? Eles são muito fortes na lã. E na carne, assim, na carne da ovelha geralmente é Páscoa e Natal, né? Mas então essa questão do cooperativismo é uma coisa que funciona muito bem na Itália e é outra coisa que nós temos que aproveitar e daqui um pouco transmitir para que seja incentivado, não só aqui em Erechim, mas no país, ou na região, ou no estado, né? É isso aí. No estado. César, obrigada por ter vindo até aqui para falar um pouquinho só de tudo que foi essa aventura. Tem tanta informação para se falar que não daria tempo aqui, né? Parabéns por esse desafio. Obrigado. E nos oportunizar a viajar contigo, porque a gente acompanhava pelas redes sociais, se apaixonava pela neve, enfim. Sim. É uma troca riquíssima de cultura que tu está tendo com a gente hoje. Não, sem dúvida. Eu assim, ó, para concluir, né? Quer dizer, não é concluir, você, porque concluir tem muita coisa para contar. Mas eu queria dizer assim, ó, que todos deveriam ter uma experiência que eu estou tendo. Todos. Daí mas eu até, assim, ó, tô tendo algum patrocínio, sem dúvida nenhuma, né? Mas assim, eu perguntei para um amigo meu, digo, quanto é que vale teu carro? Meu carro vale 200 mil reais. Digo, olha, eu prefiro andar de um Clio, né? Que custa 20 mil reais e pegar 170 e ficar um ano fora, conhecer outras culturas. Não precisa ser Itália. Se você não é italiano, se você é alemão, vai para a Alemanha. Sim. Ou se você é francês, vai para a França. Se você é austríaco, vai para a Áustria. Portugal também, que é fantástica. Entende? Mas eu até, assim, ó, eu vou para a França, vou para Portugal, eu quero ir para a Grécia, né? Que até vai estar tudo perto. Aí eu tenho um convite para ir para a Alemanha, mas depois, quando eu recebi o convite, começou a história lá do Covid de novo, nem falamos em Covid, né? Pois é, não deu tempo. Não deu tempo. Mas todo mundo já está cansado de Covid, esse é o detalhe. Lá assim, ó, você não entra em lugar nenhum se você não tem o Green Pass. Né? Não tem o Green Pass, você vai no restaurante, não tem o Green Pass, não entra. Não entra, Pronto, lá funciona mesmo. Isso aí. Obrigada, Caldarte. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado aos telespectadores também. Se você quiser rever algumas de nossas pautas, nos acompanhe nas redes sociais. Agradecemos sua audiência e desejamos um excelente final de semana. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber.